Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso preparatório da OAB do Exame de Ordem, reta final, voltado à primeira fase do 32º Exame de Ordem Unificado. Eu sou o professor Leone Pereira, coordenador aqui da área trabalhista e professor de trabalho, processo trabalho e prática trabalhista aqui do Damásio Educacional. Um curso que tem aproximadamente 50 anos de tradição e excelência no ensino do direito. Milhares de alunos já passaram pelas nossas mãos. E você que está acompanhando aí o nosso curso, seja bem-vindo, o que a gente mais deseja é uma excelente preparação para que você atinja a tão sonhada aprovação. Aqui embaixo estão passando minhas principais mídias sociais, o meu Instagram, @professor Leone Pereira, tudo por extenso, e o meu canal no YouTube, Leone Pereira. Você encontra muitas dicas, informações, motivacional, tudo que vem acontecendo aí na área trabalhista, também eu posto da área previdenciária, porque lá no meu escritório também atua aí nessa área, tá bom? Então, é um curso reta final, tá certo? Lógico, nós selecionamos os principais temas com os principais tópicos, aquilo que é o tradicional e é o clássico, bem como os temas que vêm sendo cobrados, contemplados pela banca examinadora, analisando as últimas provas até o 31º exame, porque você vai estar fazendo o 32º exame, tá? As aulas serão ministradas por mim e pelo professor Marcos Calécio. Eu sou advogado e o Marquinhos, ele é juiz do trabalho, tá? Nós damos todas as aulas de primeira fase, em todos os cursos, no reta final, no extensivo, no intensivo, e na segunda fase entra mais um professor, o professor Vinícius Mota, que é advogado, também professor aqui da casa, tá? Então você está conhecendo a nossa equipe, o nosso material. É importante o que você tiver aí de dúvida de matéria, alguma orientação, pode mandar direct lá no Instagram pra gente, que a gente responde com todo amor, com todo carinho. Só para a gente iniciar o ano bem, né? A gente sabe que nós passamos por um momento, estamos passando ainda, lógico, pelo momento aí da pandemia do Covid-19. 2020 foi um ano muito difícil, talvez aí o mais difícil da nossa geração, tanto que nós tivemos um exame de ordem apenas. E a segunda fase realizada no dia 6 de dezembro de 2020. Mas estamos iniciando o ano de 2021 com mais otimismo, com mais esperança. No momento aí da gravação dessa aula, a aula é super atualizada, o Damásio não aproveita aulas. Nós sempre ministramos as aulas novas para os cursos novos da maneira mais atualizada possível, tá bem? E estamos iniciando com a notícia da Anvisa autorizando o uso emergencial da vacina, portanto a imagem da primeira vacinada aqui no país traz um alento, traz esperança. A gente vai ter, lógico, esse ano inteiro para vacinarmos toda a população brasileira e, lógico, a população mundial também, mas iniciando um ano com mais otimismo, com mais esperança, eu sempre falo isso, né? E na sua parte, da sua missão, é continuar estudando com dedicação, disciplina, paciência e perseverança, né? Nós tivemos semana passada o aquecimento OAB, né? E nessa semana iniciamos o nosso curso reta final. Basicamente, qual a ideia para que você conheça? Eu estou respondendo muito direct assim, Leone, qual é o curso que eu faço? Né? Vai depender do seu estado de preparação, como é que foi a sua graduação. Para quem está no início dos estudos, né, que ainda está com a preparação fraca, a gente fala com todo respeito, aconselhamos o nosso extensivo, que é o nosso curso maior, com maior carga horária, é um baita curso. Para você que está com preparo intermediário, recomendamos o nosso curso intensivo, né? Você já está estudando, já viu bastante coisa e quer aquele estudo mais direto ao ponto, o nosso curso intensivo. E para você que está mais avançado ou que é apenas uma revisão, aí sim nós indicamos esse curso reta final, que é uma grande revisão, em que nós selecionamos apenas os principais temas com os principais tópicos. Tá certo? Então é isso. Em trabalho teremos 3 encontros e mais gravações, mas por hora 3 encontros. E quando eu falo 3 encontros, cada encontro com 3 blocos de aproximadamente 25 minutos. 2 encontros comigo, um com o professor Marcos Calécio. E lá em processo de trabalho,
2 encontros, um encontro comigo, um com o professor Marquinhos, tá? E a gente ministra os principais temas com os principais tópicos. Então, vem aqui no quadro, vamos identificar a nossa aula, vamos lá? Então, eu vou colocar assim, tá? Só para você entender, vamos colocar aula 1/2, tá bom? De Direito do Trabalho. Então, temos aí a aula 1/2. Esse é o nosso encontro 1/2 de trabalho. E o primeiro tema macro, que a gente vai abordar, que a gente está separado, é o tema da relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho e relação de emprego. É óbvio, a minha intenção, e nem dá tempo, não é exaurir todos esses temas macro, como a gente chama. Na verdade, é separar o tema, tópicos, eu faço o corte. Separar o tema, tópicos, eu faço o corte. Desse assunto, e a gente já vai direto ao ponto, o que você tem que saber? Você tem que lembrar e partir daquela premissa básica. Qual é a premissa básica? Que quando a gente fala em relação de trabalho, quando nós falamos de relação de trabalho, e relação de trabalho é o gênero. Relação de trabalho é o termo mais amplo comportando várias espécies. Relação de trabalho é o gênero, é o termo mais amplo comportando várias espécies. Essa é uma premissa básica da área trabalhista. Então, veja, se a gente puder desenhar, e a gente vai fazer isso, olha só. Ó. Então, essa é uma premissa básica nossa. E tudo começa daqui. Nós temos um oceano chamado relação de trabalho, tá? Relação de trabalho. E aqui dentro, e eu estou sendo bem otimista, mas é só para fins didáticos, nós temos aqui a relação de emprego. De maneira que a gente pode afirmar com toda certeza que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas que nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é um empregado. Pessoal, tudo parte daqui. Eu faço questão de, no primeiro encontro do Reta Final, começar nesse assunto, nesse tema, porque a premissa é daqui. E isso vem caindo, sempre caiu e cai, e muita gente se confunde. Já passou a fase que você chamava empregado e trabalhador como expressões sinônimas. Trabalhador é uma figura jurídica e empregado é outra figura jurídica. Todo empregado é um trabalhador. Só que nem todo trabalhador é um empregado. Nós temos vários trabalhadores. O trabalhador autônomo, avulso, eventual, voluntário, estágio. Então, o empregado é apenas uma espécie do gênero relação de trabalho, tá? E nesse assunto, um estudo que é importante, quais são os famosos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. Quais são os famosos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício? Muito bem. E eles estão previstos, e eu quero que você entenda, nos artigos 2º e 3º da CLT. Nos artigos 2º e 3º. E a gente descobre que estamos falando de requisitos o quê, pessoal? Requisitos legais
mais requisitos cumulativos. Leone, por que requisitos legais e cumulativos? Legais, porque a lei diz quais são, a CLT diz quais são, e cumulativos, porque todos deverão estar presentes. E essa é a principal discussão da área trabalhista. Se há vínculo ou se não há vínculo empregatício. Não só no exame de ordem, como na prática. Eu tenho escritório, eu sou advogado militante, eu advogo tanto para reclamante quanto para reclamada, mas nós temos os requisitos que caracterizam um vínculo. Tanto é verdade que você está acompanhando a aula com a CLT aberta, com o Vademecum com aberto, e esse ano teremos aí todas as novas edições das nossas obras. O artigo 2º do CAPT traz o conceito de empregador. Empregador é empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. De outra sorte, o artigo 3º CAPT traz o conceito de empregado. Empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, cuidado aqui. Qual é a posição majoritária na doutrina e na jurisprudência? Por mais que o tema seja polêmico, mas qual é a posição majoritária? E essa posição que é que importa para o exame de ordem. É que nós temos 5 requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. Há quem defenda 4, há quem defenda 6, mas para o exame de ordem nós teremos, portanto, 5 requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. Tá? E aí eu vou passar para vocês, olha só, 2 macetes para você memorizar. Um eu vou passar mais rápido, a gente vê na graduação, e o outro foi eu que inventei. Um macete é o chope ou chope, e o outro macete é o PP-nós, esse foi eu que inventei. Mas vamos lá, chope ou PP-nós. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. E o outro é aqui, ó. Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Não se preocupe em anotar, só coloca chope e PP-nós, porque eu já vou trocar de tela e eu vou colocar exatamente aqui o PP-nós. Como é que funciona para a caracterização do vínculo empregatício. Então, para a caracterização do vínculo empregatício, o trabalhador ele tem que prestar serviços com a presença desses requisitos, que é esse tal desse chope ou esse tal de PP-nós. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar no quadro exatamente quais são os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. Então, vem aqui na lousa, vamos lá. Então, quais são eles? Olha só. Ó, primeiro requisito, que é esse PE, que é a pessoa física ou natural. Expressões sinônimas, pessoa física ou natural. Daí tem aquela fraude da pejotização ou do pejotismo, mas né, o exame de ordem ainda não cobrou esse fenômeno, tá? Segundo requisito, que é o outro PE, que é a pessoalidade, também chamada de infungibilidade ou intuito persone. Expressões sinônimas. Pessoalidade, infungibilidade ou intuito persone. N. Não eventualidade ou habitualidade. Não eventualidade ou habitualidade. O.
onerosidade, e a onerosidade você faz o paralelo com o salário, que vem do latim salarium, que significa sal, que era a moeda de troca em Roma, e S, subordinação, que é a subordinação jurídica, que é a vinculação do empregado ao poder empregatício, que é o poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. Então vamos lá. Empregado é uma pessoa física ou natural que presta serviços com pessoalidade de maneira habitual, recebendo salário ou pretendendo receber salário, sendo subordinado juridicamente ao empregador. Pessoal, isso aqui é como se diz na área trabalhista. É o básico do básico do básico do básico do básico. Isso aqui a gente está falando do que há de mais central na área trabalhista. É daqui que tudo parte. Só que se falar numa reclamação trabalhista, uma reclamatória, em férias, 13º, fundo de garantia, partindo dessa premissa, que há o reconhecimento na prática, pelo princípio da primazia da realidade, do vínculo empregatício. Vamos fazer algumas observações. Vem aqui no quadro. Vamos lá. Primeira observação, caiu no exame de ordem. Observação 1. Cuidado com essa pegadinha sobre a exclusividade. Eles vão colocar lá no meio a exclusividade para encher o saco. Exclusividade. E sobre a exclusividade, qual é a posição majoritária na doutrina e na jurisprudência? Não é requisito. A exclusividade não é requisito do vínculo. É lógico, né, pessoal? Eu falo na prática. Não vou negar. Se a exclusividade só é presente, fortalece o vínculo. Se a exclusividade não estiver presente, enfraquece o vínculo. Mas a exclusividade em si, ela não é requisito do vínculo empregatício. Nada impede o trabalhador ter mais de um emprego, o que é muito comum aqui no Brasil. Até porque o salário do brasileiro é muito baixo, né? Então, eu dou exemplo da minha carreira. Não aqui o fato da Amazon, a gente é privilegiado como professor aqui, mas você pega professor de ensino fundamental, por exemplo, até mesmo ensino médio, é uma vergonha a hora-aula de um professor. Então, para ele ter uma condição digna, ou tentar ter uma condição digna, ele precisa trabalhar em 2, 3 empregos, 2, 3 escolas, então isso é muito comum. E ele trabalha como empregado nesses 2 ou 3 empregadores. Você pega o pessoal da área da saúde, é muito comum trabalhar em mais de um hospital, com vínculo empregatício em 2, 3. Agora, com contrato intermitente, nós temos também essa possibilidade de vários vínculos. E para altos empregados, empregados mais sofisticados, você tem cláusula de não concorrência, cláusula de não compete, em que a exclusividade acaba sendo negociada. Então, caiu no exame de ordem. Exclusividade, afasta essa alternativa. Lembrando que na área trabalhista, na primeira fase, são 11 questões trabalhistas, 6 de trabalho e 5 de processo de trabalho, 11 questões, é o final da prova, as questões 70 a 80. Tá bom? Vamos lá. Observação 2. Eles sempre cobram, eu vou até destacar a cor aqui. Eles sempre cobram esta súmula. A súmula 386 do TST. Súmula 386. A súmula 386, ela trata, pessoal, já cobraram isso aqui várias vezes, da relação entre o policial militar e a empresa privada. Relação entre o policial militar e a empresa privada. É aquela discussão, pessoal, do policial militar, discussão clássica essa, que começa a relação fazendo o tal do bico de segurança.
Pergunta clássica do exame de ordem. Ah, mas é lógico, agora com a pandemia, né, pessoal, tudo acabou sendo mitigado, mas se Deus quiser as coisas vão voltando, né? E aí você tem lá o bar, o restaurante, a casa noturna, que vai lá, contrata um policial militar para ser segurança. Na prática, entre aspas, é bom para os dois. O policial militar, que tem um salário baixo e consegue ganhar mais, e para a casa noturna, que tem alguém em tese treinado, alguém que sabe usar arma, e no frigir dos ovos é um policial militar. Então, qualquer coisa liga para a corporação e tudo mais e ajuda na solução de um problema que a casa tem, a balada tem, o restaurante tem. Então, na prática, foi uma situação que acabou acontecendo. Até muitas vezes, eu falo com todo respeito, mas é verdade, de conhecimento da corporação, mas a gente sabe como tudo funciona. Tá certo? Em tese, não. Porque o Estatuto do Policial Militar, ele traz o cabimento de uma penalidade disciplinar. Mas o exame de ordem cobra lá. Vou dar um exemplo. Tem uma questão. Eugênio, policial militar, ele tinha uma jornada de 24 por 72. Ou seja, trabalhava 24 horas seguidas e folgava 72. Trabalhava 24, folgava 72. E nessa folga, ele começou a trabalhar fazendo desse bico de segurança. Numa balada, numa casa noturna, o que seja. Tá bom. Só que na prática, ele começou a prestar serviços com os requisitos presentes. Pessoa física, pessoalidade, importava a pessoa dele trabalhando, havia habitualidade, recebia salário, era subordinado, horário para entrar, horário para sair, recebendo ordens, pagamento mensal, aquela história toda. Num dado momento, essa balada, essa casa noturna, restaurante, dá um pé na bunda, manda ele embora. O que ele faz? Ajuiza uma reclamação trabalhista. Essa é a pergunta clássica. Aí, para você que está assistindo a nossa aula, eu tenho que fazer duas perguntas. Primeira, é possível o reconhecimento do vínculo empregatício nesse caso ou não? E dessa pergunta, eu tenho que fazer uma outra. Sendo possível o reconhecimento do vínculo empregatício, ainda assim é possível, se o Estatuto do Policial Militar trouxer o cabimento de uma eventual penalidade disciplinar? O que importa não é nem a minha opinião, nem a sua. O que importa é o que pensa o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Ele assim definiu, vem aqui no quadro, na súmula 386 do TST. E essa súmula responde a primeira pergunta, falando que é legítimo o reconhecimento do vínculo empregatício. É legítimo o reconhecimento do vínculo empregatício. Legítimo reconhecimento do vínculo. Destaque a palavra legítimo. Lógico. Desde que presentes o quê? Os requisitos. Desde que presentes os requisitos, cuidado, tá? Eles também são chamados de elementos ou pressupostos. Então, não estranhem se nós falarmos em requisitos do vínculo, elementos do vínculo ou pressupostos do vínculo. E isto é possível ainda que o Estatuto do Policial Militar traga o cabimento de eventual penalidade disciplinar. Ainda que o Estatuto do Policial Militar traga o cabimento de eventual penalidade disciplinar. Então vamos lá. É legítimo o reconhecimento do vínculo, presentes os requisitos, o que é natural, ainda e pouco importa que o Estatuto do PM traga o cabimento de eventual penalidade disciplinar. Nós temos aqui por trás, pessoal, um grande princípio, que é o princípio da primazia da realidade. Princípio da primazia da realidade. E pelo princípio da primazia da realidade,
No confronto entre a verdade real e a verdade formal, prevalece a primeira verdade, que é a realidade dos fatos. Ele foi alinhavado lá atrás pelo saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues. Tá certo? Com isso terminamos o nosso primeiro bloco, de aproximadamente 25 minutos. A gente faz uma pausa e a gente já volta com a continuidade da exposição. Ainda não terminei, tá? Relação de trabalho, relação de emprego, porque é um tema muito grande e um tema muito importante. Até daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal, continuando a nossa exposição, o nosso primeiro encontro de direito do trabalho, abordando esse assunto fundamental, que é a relação de trabalho e a relação de emprego. Vamos falar agora de um outro assunto. Esse primeiro foi como se fosse uma introdução, ainda dentro do tema macro. Vamos falar agora de grupo econômico, que é um tema que já caía muito e continua caindo, e nós tivemos uma importante modificação oriunda da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Lembrando que a reforma trabalhista, vale a pena você estudar bastante, porque está em alta, até porque o ano passado, em novembro do ano passado, de 2020, ela completou 3 anos de vigência. Portanto, é fundamental que você a estude de maneira pormenorizada, tá bem? Aqui embaixo, passando mais uma vez, os meus contatos, minhas mídias sociais. Maravilha, vem aqui no quadro. Então, vamos ao tópico 2, aqui desse tema macro. Vamos falar do tal do grupo econômico. Grupo econômico. Previsão do grupo econômico, artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. E lógico, aqui com reflexos da reforma trabalhista. Com reflexos da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 2017. Que, como eu disse, o ano passado completou 3 anos de vigência. Maravilha. O caput, a gente viu, é o conceito de empregador, empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E o parágrafo 1º fala dos empregadores por equiparação ou por extensão legal. E o grupo econômico está nos parágrafos 2º e 3º. Primeira pergunta, e já com a resposta. A partir de 2 empresas, nós já temos aí um grupo econômico. 2 ou mais empresas já caracterizam um grupo econômico. Por mais que eu tenha o nome grupo econômico, mas a partir de 2 empresas, eu já falo em grupo econômico. Tá bom, legal. O que mais? Entre as empresas, nós temos uma responsabilidade solidária. Até com base no artigo 265 do Código Civil, nós temos aí uma solidariedade legal. Uma responsabilidade solidária. Lembra que essa é uma máxima, uma premissa importante aqui no país, no nosso direito, em que a solidariedade ela não se presume resultando da lei ou da vontade das partes. A solidariedade ela não se presume resultando da lei ou da vontade das partes. E lembrando, né, eu até não falei no primeiro bloco, eu falo agora, essa semana é aberta, né, essa primeira semana de aulas do nosso reta final, ela é aberta para que você possa conhecer os nossos cursos, os nossos professores, e que você tenha uma grande preparação e atinja a tão sonhada aprovação. Então você está assistindo aí provavelmente também na nossa TV Damásio, lá no canal no YouTube. Tá bom? A aula essa semana fica aberta
para você assistir quantas vezes você quiser essa aula. Tá certo? Então, responsabilidade solidária. Quer dizer, todas as empresas respondem integralmente pelas dívidas trabalhistas, né? Não é uma responsabilidade subsidiária, mas é uma responsabilidade solidária, tá bom? Só que veja, né? Para a prova, qual é a posição majoritária na doutrina, na jurisprudência? Que a gente fala de uma solidariedade passiva, tudo bem, mas ela também é ativa. E a gente aplica uma súmula importante, que é a súmula 129 do TST, que a gente aborda a teoria do empregador único. Então, a solidariedade, além de passiva, ela também é ativa. Solidariedade passiva, mas ao mesmo tempo ativa. Nossa, eu não entendi. A ideia é a seguinte: todas as empresas, tudo bem, respondem pela integralidade das dívidas. Legal. Só que, ao mesmo tempo, todas as empresas são consideradas como único empregador. Então, o que fala essa súmula 129 TST? A prestação de serviços a mais de uma empresa do grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho, em regra, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, vírgula, salvo ajuste em contrário. Quer dizer, vou dar um exemplo aqui do Damásio. O Damásio hoje faz parte de um grupo econômico chamado Edux. Então, nós temos, por exemplo, Damásio, nós temos IBMEC e nós temos Estácio. Imaginar que eu dou aula e tenho vínculo empregatício, trabalho, né, para o Damásio, para o IBMEC e para Estácio. Em regra, quantos contratos eu tenho? Um só. Porque é como se fosse um único empregador. Lógico, nada impede o ajuste em sentido contrário. Mas, em regra, nós temos um único contrato. Daí a solidariedade ser passiva e ativa. E do lado ativo é o que nós chamamos de teoria do empregador único, que o exame de ordem já cobrou mais de uma vez. Vem aqui no quadro, vamos lá. Maravilha, está indo bem. Agora, o que a reforma trabalhista trouxe? Nós temos aí hoje uma classificação de grupo econômico. Ah, Leone, tem uma classificação? Sim, nós temos uma classificação. E dessa classificação de grupo econômico, vamos lá, nós temos uma primeira espécie, A, que é o que nós chamamos de grupo econômico por subordinação ou vertical. Grupo econômico por subordinação vertical, que é essa imagem aqui, a verticalização, tá certo? Né? E esse grupo ele existe havendo direção, controle ou administração de uma empresa sobre outra ou sobre outras. Direção, controle ou administração. Então, nós temos aqui, ó, dá para desenhar aqui, imagina uma holding, a empresa A, empresa B, C e D. Então, nós temos a empresa principal, empresas subordinadas, né? E há uma relação aqui de direção, controle ou administração. Clássico, né? Em regra, os grupos econômicos são dessa modalidade aqui. Subordinação ou vertical. Mas algo que só tinha da lei do empregado rural, que é a lei 58.809/73, nós temos agora também na CLT. Nós temos a segunda espécie B, que é o grupo econômico
por coordenação ou horizontal, que é o grupo econômico por coordenação ou horizontal. E a imagem é essa aqui. Tudo bem? E nesse caso, pessoal, cada empresa preserva a sua autonomia. Cada empresa preserva a sua autonomia? Sim, cada empresa preserva a sua autonomia. Então nós temos assim, ó, A, B, C, empresas coordenadas. Mas ainda assim eu estou falando de um grupo econômico. Então, por exemplo, o que poderia ter acontecido? O Damásio e o IBMEC terem se associado para conquistar mercado. Mas uma empresa não mandando na outra. E tudo bem. Então eu tenho tanto o grupo econômico vertical, quanto o grupo econômico horizontal. E hoje a CLT prevê as duas modalidades quando você lê o artigo 2º, parágrafo 2º. E última informação que nós temos aqui, essa aqui. Vamos colocar como observação. Colocar-se observação. A mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar um grupo econômico. A mera identidade de sócios não é suficiente. Não. Hoje eu tenho que ter requisitos cumulativos. Então, hoje eu tenho que ter requisitos cumulativos para que eu possa caracterizar um grupo econômico. Atuação conjunta. Efetiva. Comunhão de interesses, bem como demonstração de interesse integrado entre as empresas. Atuação conjunta, efetiva comunhão de interesses e demonstração de interesse integrado entre as empresas. Não é muito difícil, tá, pessoal? Falo na prática, o que a gente acaba fazendo na prática, pessoal? A gente abre um tópico na reclamação trabalhista da caracterização de um grupo econômico. Por exemplo, é fácil demonstrar que o Damásio e o IBMEC integram o mesmo grupo econômico? Sim, pessoal, você vai no site e tudo mais, não é muito difícil. O prédio na Paulista tem as duas marcas, os dois números, então não é tão difícil assim demonstrar, mas eu não tenho mais aquela ideia de que simplesmente uma mera identidade de sócios era suficiente para caracterizar um grupo econômico, tá certo? Pessoal, nós temos outros assuntos de relação entre trabalho e relação de emprego, mas o curso ele é reta final. Eu encerro esse primeiro tema macro, vamos ao próximo tema macro. Outro tema macro que eu tenho que separar, que está caindo bastante no exame de ordem, inclusive agora na última prova, foi tema de uma questão da segunda fase, é o teletrabalho. Inclusive o teletrabalho, tivemos aí em tempos de pandemia, a medida provisória 927 de 2020, que não foi convertida em lei, entre aspas, ela caducou, temos aí o teletrabalho. Pessoal, e aqui de abertura, né, o que eu quero separar para vocês. Não se preocupem, estou falando agora de abertura, com a diferença de nomenclatura, uma diferença conceitual que a doutrina e a jurisprudência vem debatendo. Então hoje você tem, mas teletrabalho, home office, trabalho virtual, trabalho remoto, não é isso que vai cair no exame de ordem. Eles vão cobrar um caso prático e vão cobrar o que eu colocar aqui no quadro.
Eu fiz, antes de preparar essa aula, eu fiz um estudo de todas as provas anteriores, né? Especialmente as últimas, e o que eles estão cobrando. O primeiro é a previsão legal. Aonde que você lê, pessoal? Você vai estudar o artigo 6º da CLT, também vai dar uma estudada no artigo 62, inciso 3 da CLT, e vai dar uma lida nos artigos 75A a 75E CLT. Artigo 6º CLT, artigo 62, 3 da CLT e artigos 75A a 75E. Esse aqui, fruto da reforma trabalhista, Lei 13.467, 2017. Muito bem. Tá certo? Vamos lá. O que eles podem cobrar? Vamos pensar juntos, além dessa previsão legal. Podem cobrar assim, ó. A. Conceito barra caracterização. Lógico, nada impede a questão falar que é um teletrabalho. Mas é claro para você que não faz sentido isso. Faz sentido cair um caso prático em que você tenha que identificar que é um caso de teletrabalho. Como eu perguntaria se eu fosse da banca, né? E é assim que vem caindo. Então, primeiro, para ser teletrabalho, tudo bem, eu estou falando de um trabalho à distância. Não necessariamente em casa, tá, pessoal? Aí tem um debate de home office pela tradução, né? Mas é um trabalho à distância, que pode ser em casa, que pode ser num outro local, que não necessariamente em casa, mas é um trabalho à distância com utilização de tecnologia. Utilização de tecnologia. É um trabalho à distância que utiliza tecnologia. É um trabalho à distância que utiliza tecnologia. Então vamos lá. Quando eu falo aqui, pessoal, que utiliza tecnologia, qualquer modalidade de tecnologia. Então, por exemplo, uma ligação, se usar telefone celular, já é uma tecnologia. Se usar o WhatsApp, Telegram, ou é tecnologia. Se mandar e-mail, é tecnologia. Se tem login, logoff, tecnologia. Então, eles vão colocar... Eu vou dar um exemplo da minha saudosa avó. Minha avó, ela dizia, né, que ela era, e a gente, vó, você acredita, né, no que falava, que ela era costureira da Singer, lá atrás, ela é empregada da Singer. E minha avó era costureira. E minha avó fazia, segundo ela, vestidos, saias, e bom. E aí, segundo minha avó, entregava um monte de pano para ela, ela ficava em casa costurando, e depois uma pessoa da empresa ia retirar essas roupas prontas, costuradas. Então, olha que curioso. Minha avó, ela tinha trabalho à distância. Minha avó era uma trabalhadora à distância, só que ela não era teletrabalhadora, porque não havia o uso de tecnologia, tá? Além disso, o que mais que nós temos aqui? Nós temos a ideia da prestação de serviços, prestação de serviços preponderantemente fora das dependências, do empregador. Trabalho à distância que utiliza a tecnologia e que presta serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Destaca preponderantemente fora. Não é necessariamente fora, é
preponderantemente fora. E o que isso significa? Caiu no exame de ordem já. Nada impede o trabalhador comparecer 1 ou mais dias por semana, ou na quinzena ou mês, fisicamente, lá no local. Algum tipo de treinamento, algum day training, qualquer comparecimento físico presencial pode existir. Mas se eu coloco na balança, em regra, o trabalhador trabalhou mais fora da empresa do que dentro da empresa. Fora do estabelecimento do que dentro. Preponderantemente fora. Não necessariamente ou exclusivamente, mas preponderantemente fora. Tá? Lógico, isso não se confunde com trabalho externo. O trabalho externo é outra coisa. B. Outro ponto que eles podem... A mudança, a alteração de regime ou sistema. Pode cair assim. Mudando a alteração de regime ou sistema, e eu vou trocar as cores para você não se confundir. Quando eu altero, pode começar assim com azul. Ó. Quando eu altero do presencial para o teletrabalho. Então, presencial, eu estou mudando para tele. Em regra, por mais que a gente tenha tido a pandemia e o mundo está passando por grande transformação, quando a lei foi construída, ela partiu da premissa da regra do trabalho presencial. Então, o presencial é a regra e o teletrabalho é a exceção. Tá bom. Nesse caso, se exige um mútuo acordo, ou seja, o empregado precisa concordar, o que a gente sabe na prática como é que funciona, mas além do mútuo acordo, tem que ter registro em aditivo contratual. Então, estamos falando do mútuo acordo com registro em aditivo contratual. Agora, de outra sorte, se for do teletrabalho para o presencial, teletrabalho para o presencial, pode ser por determinação do empregador, a empresa pode impor. Então, portanto, pode ser um ato unilateral e não bilateral, com registro em aditivo contratual. Só que tem um detalhe importante aqui. Como há uma determinação do empregador e é um ato unilateral, tem que ter uma regra de transição mínima de 15 dias. Então, tem que ter uma regra de transição mínima de 15 dias. Então, de presencial para tele, mútuo acordo, concordância do empregado. Se o empregado está concordando, não tem que ter transição, porque ele está concordando, pode começar no mesmo dia, e tem que anotar em algum lugar. Na carteira de trabalho, um documento à parte. De outra sorte, do teletrabalho para o presencial, a empresa pode impor, e aí nós temos essa transição mínima de 15 dias. Lembrando que, em direito do trabalho, a contagem é em dias corridos. E em direito processual do trabalho,
a contagem acaba sendo em dias úteis. Tá certo? E última regra, vem aqui no quadro, se... Só anotar o seguinte no seu caderno. Os teletrabalhadores são empregados excluídos do controle da jornada. São empregados excluídos do controle da jornada. Empregados excluídos do controle da jornada. Empregados excluídos do controle da jornada. Ou excluídos da duração do trabalho e do intervalo desse controle. Portanto, eles não têm direito, em tese, à hora extra. Eles não têm direito à proteção do trabalho noturno. A proteção do trabalho noturno. Eles não têm direito aos intervalos interjornadas e eles não têm direito aos intervalos intrajornadas. A hora extra, trabalho noturno, intervalos interjornadas, intervalos intrajornadas. Lembrando que os intervalos interjornadas entre dois tempos diários, aquele mínimo de 11 horas consecutivas. Intervalos intrajornadas, dentro da jornada, jornada é o tempo diário, e o mais famoso é para refeição e descanso, repouso e alimentação. Tá bom? Terminamos mais um bloco, terminamos o que há de mais importante sobre teletrabalho, a gente vai para o terceiro e último bloco, falarmos sobre contrato individual de trabalho. Até lá. Vamos lá, pessoal. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco desse primeiro encontro do nosso curso OAB Reta Final, preparatório para a primeira fase do 32º Exame de Ordem Unificado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre contrato individual de trabalho, o próximo tema macro. Lembrando das minhas principais mídias sociais, para você que quiser estar atento a tudo que vem ocorrendo na Trabalhista, o meu Instagram, @professor Leone Pereira, e o meu canal no YouTube, Leone Pereira. Dicas, motivacional, atualizações, decisões importantes. Eu acabo deixando uma ferramenta muito bacana para que você possa acompanhar direitinho o trabalho, tá bom? Vem aqui no quadro, vamos lá. Então temos aí como tema macro o tema do contrato individual de trabalho. E por que eu falo contrato individual de trabalho? Porque nós temos também os contratos coletivos de trabalho, que não são objeto dessa aula. Vocês verão lá com Marquinhos, direito coletivo do trabalho, né? Uma classificação básica de trabalho, nós temos o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho. Tá? O direito coletivo do trabalho trata de alguns assuntos importantes. A estrutura sindical brasileira, os instrumentos de negociação coletiva, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a greve e, para alguns juristas, as formas ou métodos de solução dos conflitos coletivos. Tá? Aqui a gente trata do contrato individual de trabalho e eu já vou direto ao ponto. Né? O que eles costumam cobrar? Primeiro ponto é esse aqui, pessoal. É a classificação. Classificação. E quando a gente fala aqui em classificação, a base da classificação é o artigo 443, caput da CLT. Artigo
443 caput. E o contrato individual de trabalho, ele pode ser como, pessoal? Ele pode ser tácito ou expresso. Ele pode ser verbal ou escrito. Ele pode ser por prazo indeterminado ou determinado, também chamado de a termo, tá? Ele pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado ou determinado, a termo. E nós temos também, pessoal, o intermitente, que foi fruto da reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017, tá? Então ele pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado ou determinado a termo, e o próprio intermitente, tá? Então, por exemplo, aqui, o que a gente descobre? Que a informalidade é uma das grandes características do contrato de trabalho, né? O fato de ele ser escrito é uma mera formalidade. Lógico, alguns contratos devem ser escritos, como intermitente, por exemplo. Em regra, a gente vai ver com calma também, o contrato ele é por prazo indeterminado, até pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Então, o contrato por prazo determinado ou a termo, ele somente será admitido nas hipóteses expressamente previstas em lei. Até porque, de certa forma, é uma precarização de direitos trabalhistas, tá? Vem aqui no quadro, vamos lá. Tópico 2, outro ponto importante, que já caiu em várias provas. 2 é o contrato de experiência. Contrato de experiência. E o contrato de experiência, ele está previsto lá no artigo 443, parágrafo 2º, a linha C da CLT. Também vamos lá. Artigo 445, parágrafo único da CLT. Também artigo 451 da CLT, tá? Artigo 443, parágrafo 2º, a linha C. 445, parágrafo único, e 451. Bom, quais são as perguntas? Primeiro, prazo máximo de vigência. Prazo máximo de vigência, cuidado aqui, 90 dias. Se eles perguntarem 3 meses, está errado, porque não é todo mês que tem 30 dias. Nós temos mês de 30 dias, mês de 31 dias, fevereiro, 28 dias, e fevereiro, ano bissexto, 29 dias. Tá? Então, cuidado. É outro erro muito comum. Ah, qual o prazo da licença maternidade? A mulher fala 4 meses. Tecnicamente não está certo, é de 120 dias e não de 4 meses. Eu sei que na prática parece a mesma coisa, mas juridicamente falando não. Então, prazo máximo 90 dias. É curioso, porque a lei é omissa no que concerne ao prazo mínimo. A lei não traz prazo mínimo. Então, eu posso ter um contrato de experiência de 30 dias? Posso. Posso ter de 1 semana? Posso.
E de um dia, pode ser? Pode. De uma hora? De um segundo, experimentou, pode ser? Pode ser. Porque a lei fala em prazo máximo, só que a lei não fala em prazo mínimo. Tá? Vamos lá. Como é que funciona a questão da prorrogação? Pessoal, a prorrogação, primeiro, ela é facultativa. Ela não é obrigatória. Nós temos vários julgados que o trabalhador ingressou com a ação exigindo a prorrogação até a prorrogação automática do contrato de experiência. Não cabe. Isso não é possível. Tá? Então, vamos lá. É possível uma única prorrogação dentro do prazo máximo de 90 dias, sendo que o segundo período poderá ser igual, inferior ou superior ao primeiro período. Então, é possível uma única prorrogação dentro do prazo máximo de 90 dias, não pode superar 90 dias, sendo que o segundo período poderá ser igual, superior ou inferior ao primeiro. E isso também nós encontramos na súmula 188 do TST. Súmula 188 do TST. Ah, então vamos lá. Como é que pode ser? Vamos ver juntos. Eu posso ter assim, ó. Vamos pensar juntos aqui. 30 dias mais 30 dias, posso. Posso ter 45 mais 45, posso. Posso ter 60 mais 30, posso. Posso ter 30 mais 60, posso. O segundo período pode ser igual ao primeiro, inferior ao primeiro ou superior ao primeiro. É lógico, né, pessoal? Na prática, a gente costuma fazer períodos iguais para que não haja problema. É óbvio, né? A gente fala juridicamente falando, na contabilidade, para o RH, lógico, né? Mas, para o exame de ordem, eu posso ter isso aqui. O que mais, pessoal? Então, nós vimos isso. Prazo máximo de vigência. Opa, voltando aqui. Prorrogação. O que mais que você tem que saber? Uma observação importante. Obs. Não confundir o contrato de experiência com a comprovação de experiência prévia, que é outro instituto jurídico. Não confundir contrato de experiência com comprovação de experiência prévia, que nós encontramos lá no artigo 442, letra A da CLT. Artigo 442, letra A, CLT. 442, letra A.
É um grande problema que a gente sabe do início de carreira, né? Mas é possível, pessoal. Então, essa comprovação, ela é lícita, mas ela traz um limite. Qual o limite? De até 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então, é possível nesses moldes. Nesses moldes é possível. Então, se o exame de ordem cobrar, como já cobrou mais de uma vez, há uma empresa, para contratar um determinado empregado, ele exigiu que houvesse uma experiência prévia e eles começam a brincar com o tempo. Até pode, mas até 6 meses no mesmo tipo de atividade. A gente sabe que, pessoal, na prática não é assim. Na prática, a empresa pede 2 anos, pede 3 anos, porque qual foi a falha aqui? A lei não trouxe nenhuma consequência pela inobservância da regra, né? Ah, mas e se a empresa exigir 2 anos? O que acontece? Tudo bem, cabe fiscalização, cabe autuação, mas não há nenhuma consequência. E também não garante o emprego, não garante a vaga para o funcionário, né? Então nós temos toda essa situação que a gente tem que levar em mente. Tá? Vamos lá. Tópico 3, pessoal. Contrato intermitente. Esse contrato foi uma grande novidade da reforma trabalhista. Muitas empresas estão utilizando. No período de pandemia, agora nós debatemos essa contratualidade. Então vamos lá, o contrato intermitente. Olha só. O contrato intermitente, ele tem previsão no artigo 443 caput e parágrafo 3º da CLT, bem como artigo 452, letra A da CLT. Lógico, isso aqui vale a pena a gente colocar com reflexos da reforma trabalhista. Contrato intermitente. Artigo 443 caput e parágrafo 3º da CLT, bem como artigo 452, letra A. Reforma trabalhista, Lei 13.467, 2017. Quais são as principais informações? Vamos separar quais são as principais regras. As principais regras, as regras mais importantes. Essa é uma grande aposta minha para a próxima prova. Tá? Primeira regra, A. É um contrato especial. É um contrato atípico. E quando a gente não sabe, é um contrato sui generis. É um contrato especial, é um contrato atípico, é um contrato sui generis. Pessoal, ele não tem paralelo com nenhuma outra forma contratual, né? A criação desse contrato e a legalização desse contrato objetivaram a flexibilização na contratação, incrementar postos de trabalho. Não necessariamente isso aconteceu. Dinamizar a economia, mas esse foi o escopo, esse foi o objetivo. Tá? B. É um contrato obrigatoriamente escrito. É um contrato obrigatoriamente escrito.
Lembra que o contrato individual de trabalho, ele pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado ou determinado. Nesse caso, não. Eu estou falando de um contrato que ele é obrigatoriamente escrito. Tá bom. Se é um contrato que apresenta subordinação, mas até pelo fato de ser um contrato especial ou atípico ou sui generis, a própria lei não quis entrar no mérito de que tipo de subordinação estamos falando. Então esse é um ponto importante. D. É um contrato sem exclusividade. Até aqui tudo bem. É um contrato sem exclusividade, até porque nós vimos, a exclusividade ela não é requisito que caracteriza um vínculo empregatício. Tá bom. Só que aqui começa a mudar. Não há habitualidade. Ou seja, não há a não eventualidade. Não há habitualidade ou não há a não eventualidade. Nossa, então peraí. A habitualidade entrou em crise com a criação do contrato intermitente? Sim. Então muitos questionam se a habitualidade hoje verdadeiramente é um requisito do vínculo empregatício. Percebe a discussão? Percebe o debate? Então temos isso. Tá? Vamos lá. F. Nós temos uma alternância de períodos. Isso é uma grande característica. Nós temos uma alternância de períodos. Período de prestação de serviços versus período de inatividade. Presta serviços, inatividade. Presta serviços, inatividade. Presta serviços, inatividade. Muito bem. Sobre o período de prestação de serviços, o empregador arca com os direitos trabalhistas. Tudo bem. Depois eu vou tentar desenhar para vocês. Nossa, mas anota a carteira nesse período? Anota. Tem direito a férias? Tem. 13º? Tem. Fundo de garantia? Tem. Mas só pelo período que trabalhou. E pelo período de inatividade? Em tese, não há responsabilidade trabalhista. Não há responsabilidade trabalhista. A empresa não se responsabiliza pelo período que o trabalhador não trabalha. Vamos dar um exemplo. O exemplo mais famoso. Magalu, Magazine Luiza. Esse exemplo mais famoso, porque foi o exemplo que chegou lá no TST. Tanto que o caso que chegou no TST veio de Minas Gerais. Nós tivemos sentenças de varas, acórdão de TRT e decisão do TST. Tá? E o TST deu validade ao contrato intermitente praticado pela Magazine Luiza. Hoje você tem também prestação de serviço que trabalha assim, porque a reforma trabalhista autoriza. A única categoria que, em tese, não cabe o trabalho intermitente é o aeronauta, porque a própria lei exclui. Mas para as outras funções ou atividades é possível a implementação
do trabalho intermitente. Eu vou tentar desenhar para ilustrar isso aqui. A gente está nos minutos finais aqui da aula. Então imagina o seguinte, ó, é um trabalho, pessoal, como se fosse on demand. Vamos pensar assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? Vamos pensar assim, ó, só para tentar ilustrar. E vamos dividir assim, ó. Manhã, tarde, noite. Tá? Então, o que a Magazine Luiza fez? Analisou seu quadro de funcionários, analisou sua produção e falou assim, olha, em tese, eu não preciso contratar ninguém 8 horas diárias e 44 semanais, que são os limites constitucionais esculpidos lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Tudo bem. E também eu não quero isso. Eu não quero mais ninguém trabalhando para mim 8 horas diárias e 44 semanais. Mas eu tenho uma vaga assim, ó. Segunda-feira, de repente, a pessoa pode trabalhar para mim 2 horas. Na quarta-feira, de repente, a pessoa pode trabalhar para mim 3 horas aqui, ó. E de repente, na sexta, a pessoa pode trabalhar mais 1 hora. Nossa, mas quebra a semana? Quebra. Não estou dizendo que isso é o melhor cenário, muito pelo contrário. Mas é uma vaga de trabalho. É uma oportunidade de trabalho. Você vai trabalhar, começa a movimentar, começa a pagar as contas. Então, eu, Magazine Luiza, ofereço essa vaga. Sobre essas horas que você trabalhar para mim, eu vou pagar todos os direitos trabalhistas. Agora, sobre o período de inatividade, problema seu. Você pode trabalhar em outro lugar, fazer o que você quiser, mas é isso. Então, é lógico que isso causa estranheza, houve uma crítica muito grande, eu tomo cuidado para falar, porque como eu advogo para os dois lados, até porque eu também, como eu sou dono do escritório, sou sócio do escritório, eu também olho bem o lado do empregador, quem contrata, empresarialmente falando, faz todo sentido isso aqui, né? Do lado do empresário, faz muito sentido. E pessoal, você pode achar estranho, mas é uma tendência mundial. A gente está caminhando para um mundo em que a empresa só vai pagar aquilo que você efetivamente entregar. Não vai ter mais essa ideia que a CLT já trazia, eu pago tempo à disposição do empregador, aguardando, executando ordens. Isso está com os dias contados, né? Pela própria dinâmica da economia, do mundo, e vai ser assim mesmo. Vai ser on demand. Trabalhou, entregou, pagou. Não trabalhou, não entregou, não pagou. Simples assim? Simples assim. Eu sei que parece duro, né? Porque é uma relação bem contratual, bem civil, bem empresarial, mas é o que está acontecendo, né? Essa contratação de 8 horas diárias e 44 semanas, é lógico, pessoal. Eu estava até no final do ano conversando com empresários lá, um falou, olha, no meu negócio, eu prefiro continuar contratando 8 horas diárias e 44 semanais, porque para mim serve, você vê como tudo é relativo. Só que ele não exige mais o horário comercial, das 9 às 18 e das 8 às 17 como hora de almoço. Não. A pessoa pode começar a hora que ela quiser e terminar a hora que ela quiser. Ele tem um sistema de login, logoff, mas tem que entregar para mim às 8 horas com a produtividade e tal. Tudo bem. Mas em outros empresários que eu já conversei, essa é uma modalidade interessante. Quer dizer, a pessoa vai trabalhar na necessidade da empresa e vai receber de acordo com aquilo que trabalhar. Pessoal, é isso. Terminamos o nosso primeiro encontro de Direito do Trabalho do nosso curso OAB Reta Final, preparatório para a primeira fase do 32º Exame de Ordem Unificado. Agradeço a atenção aí da aula, agradeço também a confiança em nosso trabalho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado pela atenção mais uma vez, aquele pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos
e até o nosso próximo encontro, desejando um excelente ano de preparação para a gente. Até lá!